Fui buscar sua irmã ontem. Pra você não valia a pena ir. Minha mãe disse isso enquanto mexia numa panela, de costas pra mim, com aquela voz de quem está comentando sobre o tempo. Com aquele tom casual, neutro, sem nenhum peso, como se tivesse me contado que esqueceu de comprar pão, e não que tinha decidido, de forma deliberada e consciente, que a filha que acabava de voltar de uma viagem internacional de 3 semanas não merecia 5 minutos do tempo dela. Eu ainda estava com a mochila nas costas. Mochila pesada, aquela de viagem longa, com os livros que eu tinha comprado em Lisboa, os materiais do congresso, a camiseta amassada que eu tinha usado para dormir no aeroporto de São Paulo esperando a conexão. Tinha 14 horas de viagem no corpo. Tinha comido uma coxinha murcha às 3 da manhã numa lanchonete de aeroporto porque era a única coisa aberta. Tinha ficado 40 minutos na fila do táxi com 28 graus e sol batendo na nuca porque naquele momento ainda acreditava, de alguma forma infantil e tola, que podia ter alguém vindo me buscar se eu simplesmente aparecesse. Ninguém veio. Peguei o táxi. Carreguei a mala pelos 2 terminais sozinha, passei pelo ônibus de transferência em pé porque não tinha assento disponível. E quando finalmente cheguei naquela rua, naquela casa de tijolo creme com a janela da sala sempre meio entortada, senti aquele alívio estúpido de estar chegando em casa. E a primeira coisa que minha mãe fez quando eu entrei pela porta foi virar de costas e me explicar, com toda a tranquilidade do mundo, que ela tinha acordado cedo no dia anterior, pegado o carro e dirigido quase 3 horas para buscar a Camila, que voltava de um fim de semana de passeio em Campos do Jordão. Mas ir até o aeroporto me buscar, a filha que voltava de trabalho depois de 3 semanas fora do país, não valia a pena. Fiquei parada no corredor por um segundo que pareceu 1 hora inteira. O ar-condicionado estava ligado, mas eu senti calor. Um calor que não era do sol, era de dentro. Aquele calor que começa no peito, sobe pela garganta, pressiona atrás dos olhos. As mãos, que ainda seguravam a alça da mochila, ficaram úmidas de suor. Meu estômago virou de um jeito que não era de fome. Era aquela sensação específica que eu conhecia desde criança, desde menina, desde antes de ter vocabulário para nomear. A sensação de falar e não ser ouvida, de chegar e não ser vista, de existir num espaço e ser tratada como se a sua existência fosse, na melhor das hipóteses, conveniente para quando alguém precisava de alguma coisa, e inconveniente em todo o resto do tempo. Eu tinha 31 anos e conhecia aquela sensação como se ela fosse uma marca de nascença, como se ela tivesse sido tatuada em mim antes que eu pudesse dizer não. Mas dessa vez, ao contrário de todas as outras vezes que vieram antes, eu não chorei, não reclamei, não expliquei, não fiz perguntas. Não tentei criar uma oportunidade para ela perceber o que tinha dito. Soltei a alça da mochila com cuidado, como se o gesto precisasse de delicadeza, e subi as escadas em silêncio absoluto. Cada degrau com aquele peso. Cada degrau sabendo que algo tinha chegado no limite, que uma conta que vinha sendo aberta há 31 anos tinha chegado, finalmente no saldo zerando. Mas zerando do lado errado. Não do lado da dívida que eu achava que a família me devia. Do lado da paciência que eu me devia e que nunca tinha me dado. Meu nome é Marina Fonseca. Tenho 31 anos, sou pedagoga, trabalho numa escola municipal em Belo Horizonte, onde cuido de crianças que às vezes têm histórias que me partem ao meio de tão parecidas com a minha. Sou a filha do meio de 3 irmãs, aquela que nasceu entre a responsável e a favorita, aquela que passou a vida inteira tentando descobrir qual era o seu lugar num mapa onde já tinham distribuído todos os lugares antes de ela chegar. Essa é a história de como eu descobri que o único lugar que eu precisava era o que eu criasse para mim mesma. Mas antes de chegar nesse final, preciso te contar o começo. Porque o começo é onde tudo se explica. E o começo é feio de um jeito que nenhum final bonito apaga completamente, mas que um final real consegue transformar em algo que valeu a pena ter vivido. Se você já chegou em algum lugar, qualquer lugar, e sentiu que estava atrapalhando, que a sua presença era inconveniente, que todo mundo teria preferido que você não tivesse aparecido naquele momento, deixa um like agora para eu saber que você me entende. Me inscreve no canal para ficar comigo até o final dessa história, porque o que aconteceu nos meses depois daquela noite mudou a minha vida de um jeito que eu nunca consigo contar de forma rápida. Preciso que você fique. E me diz nos comentários de qual cidade você está me ouvindo agora. Esse comentário me importa mais do que você imagina. Eu preciso voltar no tempo para você entender como a gente chegou naquele corredor. Porque a frase da minha mãe não foi um deslize, não foi um dia ruim, não foi falta de atenção num momento de cansaço.
Ela foi a expressão mais honesta de um padrão que tinha sido construído antes de eu completar 5 anos de idade, tijolo por tijolo, escolha por escolha, durante 3 décadas inteiras. Somos 3 filhas. Renata, 44 anos, a mais velha, sempre foi a responsável. A que se formou, casou, teve filhos na hora certa, fez tudo no script esperado. Com Renata, minha mãe tinha orgulho do tipo que se fala em voz alta em reunião de família. Com Renata havia uma relação de respeito mútuo, às vezes até distância educada. Depois sou eu, Marina, a do meio, que nunca conseguia entender muito bem o que era esperado de mim, e que passei anos tentando descobrir num mapa que não tinha indicação do meu nome. E por último, Camila, 28 anos, a caçula, a mais nova, a favorita. Isso não é análise, não é percepção distorcida de filha não preferida. É um fato que qualquer pessoa de fora da nossa família conseguiria observar em 20 minutos dentro da nossa sala de estar. Aprendi essa hierarquia antes de aprender a tabuada. Aprendi quando tinha 7 anos, e minha mãe apareceu na escola para buscar a Renata na apresentação de dança e esqueceu completamente que eu também estava no grupo, que eu também estava no palco, que eu também tinha ensaiado por 2 meses e que meu coração também estava batendo de ansiedade esperando ver o rosto dela na plateia. Não vi. Não estava lá. Quando ela foi buscar a Renata depois, me encontrou esperando no corredor com a professora que tinha ficado comigo porque não havia mais ninguém. Minha mãe disse apenas: "Ai, esqueci que você também dançava hoje." Não era crueldade intencional. Era ausência. E a ausência às vezes dói mais que a crueldade porque não dá para combater, não dá para confrontar, porque a pessoa genuinamente não percebeu que você existia o suficiente para ser lembrada. Aprendi quando meu pai comprou tênis novo para Camila porque ela tinha pedido com graça, tinha feito aquela carinha que a Camila sempre sabia fazer, e meu pai tinha derretido inteiro. Na mesma semana eu pedi o mesmo tênis, o mesmo modelo, a mesma cor. Meu pai disse que dinheiro não crescia em árvore e que eu tinha que aprender a cuidar melhor do que tinha. Meu tênis tinha 1 mês de uso. Não estava ruim. Eu só queria o igual ao da minha irmã. Guardei o pedido e nunca mais fiz. Aprendi cedo que pedir era incomodar, e que incomodar gerava uma impaciência neles que me encolhia por dentro de um jeito que ficava por dias. Aprendi nas férias de julho de 1999, quando fomos para Caldas Novas. Tinha 11 anos. A Camila ficava enjoada no carro e minha mãe parava toda hora, dava bala de gengibre, fazia o meu pai sair da estrada para buscar um refrigerante gelado para ela. Eu enjoava igual, com aquela mesma náusea das estradas serpenteantes, mas eu tinha aprendido a não falar sobre isso. Aprendi que falar que estava enjoada gerava suspiros, gerava de novo? Gerava aquela sensação de ser um peso. Então me segurava, me apertava contra a janela. Respirava devagar e olhava para o horizonte tentando enganar o estômago. Chegava no destino branca e suada e com dor de estômago e não dizia nada. Minha mãe não sabia que eu enjoava. Nunca soube porque eu nunca falei. Porque quando você aprende cedo que as suas necessidades são inconvenientes, você para de apresentá-las. A cena que ficou gravada com mais clareza foi quando eu tinha 11 anos, segundo semestre, prova de matemática. A mais difícil do ano, o tipo de prova onde metade da turma tirava abaixo de 6. Eu tirei 10. Nota máxima. Prova completamente certa do começo ao fim. Cheguei em casa com a prova na mão e o coração daquele jeito que só uma criança que conseguiu algo difícil conhece. Aquele orgulho quente que você quer dividir urgente com quem você ama porque sozinha ele não cabe. Minha mãe estava sentada na sala com a Camila no colo, passando a mão no cabelo dela porque a Camila tinha brigado com uma amiga na escola e estava chorando. Entrei com a prova erguida na mão. "Mãe, olha o que eu tirei!" Ela olhou por um segundo. Um único segundo. Legal. E voltou o rosto para Camila. "Me conta o que aconteceu, meu amor." Fui pro meu quarto. Dobrei a prova com cuidado. Guardei embaixo do colchão. Nunca mostrei para ela de novo. Esse foi o dia em que eu aprendi que as minhas conquistas não mudavam a temperatura da sala. Quando entrei na adolescência, o padrão se consolidou de um jeito que já não me surpreendia, mas que continuava doendo da mesma forma. A Camila chorava e a casa parava. Eu reclamava e ouvia que era exagerada, que eu era difícil, que eu sempre transformava tudo em drama. A Camila precisava de algo e minha mãe entrava em modo de solução imediata. Eu precisava de algo e eu via que precisava aprender a me virar. Que não podia depender dos outros para tudo.
que já tinha 16 anos e tinha que ser mais madura. Com 16, eu fui orientada a ser mais madura que uma garota de 8. Aos 18, eu tinha aprendido a resolver meus problemas completamente sozinha, porque qualquer tentativa de pedir ajuda gerava mais trabalho emocional do que a da ajuda valia. Aprendi a sorrir nas fotos de família. Aprendi a agradecer pelo presente de aniversário, sem mostrar que não era o que eu queria. Aprendi a dizer que estava bem quando não estava, porque dizer que não estava bem significava ser chamada de dramática, de difícil, de complicada. Entrei na faculdade de pedagogia em 2012. Passei no vestibular sem cursinho, sozinha, com livros emprestados da biblioteca pública, porque minha família não tinha dinheiro para cursinho, e minha mãe não considerou que seria uma boa ideia pedir emprestado para alguém, como tinha feito quando a Renata queria fazer cursinho anos antes. Não falei sobre a aprovação com tom de cobrança. Só fui. Me virei. Trabalhei durante toda a faculdade num escritório de contabilidade, fazendo trabalhos administrativos. Mandava dinheiro para casa nos meses em que era necessário e guardava o mínimo possível para mim. Me formei em 2016. Minha mãe foi na formatura. Ficou sentada na última fila porque chegou atrasada. Tirou uma foto com o celular de longe. Disse parabéns no carro de volta. E passou os 20 minutos seguintes falando que a Camila, que tinha 15 anos na época, precisava de reforço em inglês, e ela não sabia como ia pagar isso. Mesmo assim, mesmo aprendendo tudo isso ao longo de 20 e poucos anos, mesmo acumulando todas essas evidências uma por uma, eu não desisti de tentar. Esse é o pior de ser a filha que não foi escolhida como favorita. Você não desiste. Você continua tentando. Continua acreditando que se fizer mais, se der mais, se estiver mais presente, em algum momento eles vão olhar para você e finalmente ver o que está bem na frente deles. Que o amor que você busca vai aparecer em resposta ao esforço que você faz. Que a equação vai fechar de alguma forma se você só continuar tentando. Quando meu pai ficou doente em 2018, diagnóstico de diabetes e problema cardíaco que exigia acompanhamento médico mensal, eu assumi as consultas. Reorganizei meu horário de trabalho, pedi antecipação de folgas, marquei os exames, busquei os resultados, levei os resultados para o médico, fiz anotações sobre o que o médico dizia porque meu pai esquecia metade na hora, controlei os remédios nos primeiros meses porque ele confundia a ordem. Fiz isso por 2 anos sem reclamar. A Renata aparecia de vez em quando dava. A Camila foi junto umas 2 vezes e foi tratada como se tivesse feito um sacrifício enorme. Eu era a presença constante que virou invisível por ser constante demais. Quando minha mãe quebrou o pulso em 2019 e não podia dirigir durante 2 meses, fui eu que reorganizei a agenda para buscar e levar ela nas atividades. Abri mão de um curso de extensão que eu queria fazer, que já tinha pago R$ 580, porque batia com os horários dela. Não falei sobre isso. Devolvi o dinheiro do curso sem reclamar a ninguém. Quando a casa precisou de reforma no banheiro e na cozinha, fui eu que pesquisei 3 orçamentos diferentes, negociei com o pedreiro durante 2 fins de semana consecutivos, acompanhei a obra nas manhãs de sábado antes de ir trabalhar à tarde. Emprestei dinheiro ao longo dos anos, valores separados em ocasiões diferentes, que quando eu somei tudo no caderno davam R$ 22.380. Nenhum centavo devolvido. Nenhuma menção depois que o problema imediato passava. Dei tempo, dei energia, dei presença, dei dinheiro. E dei tudo isso acreditando que em algum momento eles iam olhar para mim e ver o quanto eu tinha dado. O quanto eu estava lá. A Camila, enquanto tudo isso acontecia, morava a 15 minutos de distância, aparecia nos domingos para almoçar, levava as crianças para visitar os avós uma vez por mês, e era tratada como se tivesse descoberto a cura de alguma doença rara. Sua irmã é tão carinhosa. Sua irmã sempre aparece. Sua irmã se preocupa tanto com a gente. A Camila aparecia para comer, para ser abraçada, para ser elogiada. Eu aparecia para trabalhar, e era tratada como parte da infraestrutura da casa, como uma utilidade que era esperada funcionar e que causava espanto quando ousava ter uma necessidade própria. Não havia inveja no que eu sentia em relação a Camila. Quero que você entenda isso com clareza, porque é importante. Não era inveja. Inveja seria querer o que ela tinha. O que eu sentia era algo mais complicado, mais silencioso, mais difícil de nomear. Era o reconhecimento constante de que o amor que eu buscava não era distribuído por merecimento, não era conquistado por dedicação, não era proporcional ao quanto você se importava ou ao quanto você fazia.
Havia sido distribuído por critérios que tinham sido decididos antes que eu soubesse que eram critérios. E que não importava o quanto eu tentasse mudar essa distribuição. Eu estava tentando reescrever uma decisão que tinha sido tomada na minha ausência, antes de eu ter voz para participar dela. A viagem que mudou tudo foi em setembro de 2023. Um congresso internacional de educação em Lisboa, Portugal. 3 semanas fora do país. A primeira vez que eu saía do Brasil, a primeira viagem internacional da minha vida, paga com dinheiro que eu tinha guardado ao longo de 18 meses, fazendo escolhas difíceis, recusando saídas que não podia bancar, adiando compras que queria, cortando assinatura de streaming, comendo marmita no trabalho em vez de comprar almoço todo dia. Era um congresso importante para minha área profissional, ia abrir portas, ia enriquecer meu currículo. Mas ia além disso. Era uma prova concreta de que eu tinha construído uma vida real com as minhas próprias mãos. Uma carreira real. Uma independência real. Era uma conquista que eu precisava celebrar, mesmo que só comigo mesma. Falei sobre a viagem num jantar em família em julho. 2 meses antes de ir. Estava animada. Mostrei o programa do evento no celular. Falei sobre as instituições que estariam presentes, os palestrantes internacionais, o que eu esperava aprender e trazer de volta. Minha mãe ouviu com aquele olhar ligeiramente distante que ela tinha quando não estava engajada na conversa. Meu pai disse, legal, e perguntou se ia ter jogo no fim de semana. A Camila perguntou se Lisboa era bonita porque ela pensava em fazer uma viagem à Europa um dia com o marido. Ninguém perguntou sobre o congresso em si. Ninguém perguntou o que eu esperava trazer de volta. Ninguém perguntou se eu estava nervosa ou animada, ou se precisava de alguma coisa antes de ir. Terminamos o jantar falando sobre a viagem da Camila, que não tinha data marcada, e sobre um problema de infiltração que a Renata estava tendo no apartamento dela. Fui para Portugal. Foram 3 semanas que eu só consigo descrever como acordar. Não no sentido dramático de virada de vida num fim de semana, mas no sentido literal de perceber coisas com uma clareza que a distância permite. A distância física de 8.000 quilômetros do ambiente familiar criou um espaço que eu nunca tinha tido para me ver de fora. Conheci profissionais incríveis. Tive conversas que mudaram minha forma de pensar sobre a minha área. Explorei a cidade nas tardes livres com aquela leveza de quem não precisa prestar contas a ninguém, de quem pode mudar de rua no meio do passeio sem avisar, de quem pode ficar 1 hora na mesma livraria porque não tem compromisso. Liguei para casa 2 vezes ao longo das 3 semanas. A primeira ligação durou 4 minutos porque minha mãe disse que estava com visita. A segunda durou 6 porque ela estava se preparando para sair. Tudo bem. Eu estava bem. Estava mais que bem. Estava inteira de um jeito que não reconhecia, mas que queria aprender a reconhecer. Voltei no dia 22 de setembro. Voo de Lisboa para São Paulo, conexão de 6 horas no aeroporto internacional. Voo de São Paulo para Belo Horizonte. Cheguei no Tancredo Neves às 11h40 da manhã com a mala pesada de livros e o coração com aquela mistura de cansaço profundo e satisfação. Peguei o táxi. Olhei pela janela para o anel rodoviário, para o calor específico de BH, para a cidade que é minha de um jeito complicado e verdadeiro. Cheguei na casa dos meus pais, onde ainda morava, onde pagava parte das contas, onde tinha o quarto que era meu desde criança. Abri a porta com a chave. Minha mãe estava na cozinha. Entrei, mochila nas costas, mala na mão, e antes que eu dissesse qualquer coisa, ela falou sem virar o rosto. Fui buscar sua irmã ontem. Para você não valia a pena ir. Subi as escadas. Fiquei deitada olhando para o teto por tempo que não soube medir. Não chorei. Havia dentro de mim uma clareza gelada que era nova. Uma compreensão que chegou sem anúncio, sem drama, sem o choro que eu esperava. Eu tinha passado 31 anos tentando provar que merecia ser buscada. E o problema nunca tinha sido o aeroporto. O problema era que eu estava tentando receber algo de um lugar que havia decidido, muito antes de mim e sem consulta, que não estava disponível para me dar. E eu podia continuar tentando pelo resto da vida, ou podia parar. Podia usar a energia que eu gastava tentando convencer minha família a me ver para finalmente me enxergar sozinha. Não foi naquela noite que tomei a decisão. Ainda faltavam alguns dias. Dias de silêncio, de jantar junto sem assunto, de minha mãe tratando o meu retorno de Portugal como se eu tivesse voltado de uma viagem de ônibus para a cidade vizinha. A decisão real aconteceu numa quinta-feira. Estava lavando a louça do jantar que eu tinha cozinhado, sem que ninguém tivesse pedido ou agradecido. Minha mãe estava sentada na mesa da cozinha mexendo no celular. Silêncio. Louça. O som da água. E então ela disse, sem olhar para mim, com aquela voz de quem está pensando em voz alta:
Camila me falou que seu apartamento no centro é bom. Ela tá pensando em se separar do Rodrigo. Você podia deixar ela ficar com você um tempo. Desliguei a torneira. Sequei as mãos devagar no pano de prato. E eu ficaria onde? Ela encolheu os ombros de forma vaga. Você sempre deu um jeito. Fui pro meu quarto. Sentei na cama. Peguei um caderno velho que estava na gaveta da mesa de cabeceira. E escrevi no topo da primeira página em branco. O que eu tenho? O que elas esperam de mim? O que eu preciso proteger? Aquele caderno foi o início de tudo que mudou. Algo quebrou dentro de mim naquela quinta-feira à noite de uma forma que era diferente de todas as outras vezes em que eu tinha chegado perto de quebrar. Desta vez não era fragilidade. Não era o tipo de quebrar que te deixa no chão sem conseguir levantar. Era mais parecido com quando você está num quarto escuro por tempo demais e de repente alguém acende a luz e por um segundo você pisca, fica desorientada e depois você vê tudo com uma clareza que nunca existiu enquanto estava no escuro. Algo clicou. Um interruptor foi acionado. Não de raiva, de decisão. Eu ia parar de ser a pessoa que esperava ser vista. Ia começar a ser a pessoa que construía a vida que queria, independente de validação de quem não estava disponível para me dar. Mas não ia fazer isso na raiva. Não ia fazer na impulsividade. Ia fazer com cuidado, com inteligência, com a mesma determinação silenciosa que eu tinha usado ao longo de anos para resolver os problemas deles. Só que dessa vez para resolver o meu. Passei a noite escrevendo no caderno. As 3 colunas. O que eu tinha. O que elas esperavam. O que eu precisava proteger. Do lado de o que eu tinha. Meu apartamento próprio no centro de BH. Financiamento encerrado em 2021, registrado no meu nome. Meu emprego estável. Uma poupança pequena, mas real. Uma carreira que eu tinha construído com as minhas próprias mãos, sem apoio de absolutamente ninguém. Do lado do que esperavam de mim. Que eu cedesse espaço, tempo, dinheiro e prioridade sempre que necessário. Que eu fosse a opção quando as outras opções não estavam disponíveis. Que eu resolvesse e não reclamasse. Que eu desse e não precisasse receber. Do lado de o que eu precisava proteger, mim mesma. Era a única coisa na lista. E era suficiente. Fui deitar às 2 da manhã. Acordei às 7 com a sensação de que tinha dormido bem mesmo dormindo pouco. O tipo de sono limpo que vem depois de uma decisão real. Comecei pelo básico. Entender onde eu estava de forma concreta. Fui ao cartório verificar a situação do meu apartamento. Escritura, registro, imposto em dia, tudo no meu nome. Sem dívida com a família, sem nenhuma obrigação legal com elas, nenhuma. Conversei com um contador, amigo de uma colega de trabalho, que me explicou em linguagem simples a extensão do que eu tinha construído e do quanto eu estava protegida. Saí de lá com uma firmeza diferente no peito. Não porque eu planejava entrar em disputa com ninguém, mas porque saber o que você tem te dá coragem para falar sobre o que você não vai ceder. Liguei para Fernanda, minha amiga de faculdade que se tornou advogada de família. Não precisava de advogada, mas precisava de alguém inteligente e honesta que me ajudasse a pensar. Fernanda ouviu 40 minutos sem me interromper uma vez. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por 5 segundos que pareceram longos. Então disse: Marina, você não tem um problema legal. Você tem um problema de limites. E a boa notícia é que limite você não precisa de advogado para colocar. Precisa de coragem para decepcionar quem você ama. Porque vai decepcionar. E vai doer. E você ainda assim vai ter que fazer. Perguntei como ela sabia que eu ia conseguir. Porque você passou anos resolvendo os problemas deles sem ninguém te ensinar como. Você sabe como fazer coisas difíceis. Você só não sabia que estava permitido fazer coisas difíceis em benefício próprio. Conversei com minha terapeuta, a doutora Paula, que eu via há 2 anos, mas com quem nunca tinha sido completamente honesta sobre a extensão do que acontecia. Levei o caderno com as 3 colunas. Ela ficou olhando por um tempo antes de falar. Quando falou, disse: Marina, você passou a vida inteira sendo funcionária de uma empresa familiar que nunca te pagou. Aquilo me partiu ao meio. Não porque fosse cruel, mas porque era a metáfora mais precisa que alguém já tinha usado para descrever minha vida. Chorei naquela sessão, de um jeito que não conseguia desde que tinha voltado de Lisboa. Não de mágoa, de reconhecimento, de finalmente ser vista por alguém, de um jeito que minha própria família nunca tinha me visto. Passei 2 semanas organizando o que eu precisava organizar, não só na cabeça, mas no concreto. Parei de ir nos jantares das quartas-feiras sem dar explicação. Simplesmente passei a ter outros planos.
a não estar disponível de forma automática, a criar um espaço entre o pedido e a minha resposta que antes nunca existia. Cada vez que o telefone tocava, eu perguntava para mim mesma: eu quero atender agora? E às vezes a resposta era sim, e eu atendia. E às vezes a resposta era não, e eu não atendia. Aquela simples distinção era nova. Nunca tinha me permitido fazer aquela pergunta. A doutora Paula me ajudou a construir o que eu precisava dizer quando chegasse a hora. Não um script, não um roteiro, mas uma clareza interna sobre o que era negociável e o que não era mais, o que eu estava disposta a oferecer e o que eu não estava. Como colocar isso em palavras com firmeza, sem precisar de crueldade? Precisava ser claro o suficiente para não ser negociado, e verdadeiro o suficiente para não ser apenas raiva. Num sábado de manhã de outubro, 3 semanas depois da noite em que escrevi no caderno, fui até a casa dos meus pais. Cheguei às 10 da manhã, sem ligar antes, sem avisar. A Camila estava lá, o que não era planejado, mas que na hora me pareceu uma coincidência que era certa. Elas estavam tomando café na mesa da cozinha. Minha mãe sorriu quando me viu, aquele sorriso automático de mãe vendo filha aparecer. Meu pai estava na sala lendo o jornal. Antes que qualquer uma dissesse qualquer coisa, sentei na cadeira que estava vazia e falei com voz tranquila e direta. Preciso conversar com vocês sobre algumas coisas importantes. O tom da minha voz fez as duas ficarem imediatamente quietas. Minha mãe pousou a xícara. A Camila parou de mexer no celular. Meu pai, que devia ter ouvido alguma coisa da sala, apareceu na porta da cozinha com aquela cautela de quem percebe que o ar mudou de temperatura, mas não sabe ainda por quê. Comecei pela frase do aeroporto. Não como acusação, mas como ponto de partida. Como o lugar concreto de onde eu queria construir. Quando eu voltei de Lisboa e você disse que não valia a pena ir me buscar, eu não falei nada. Mas eu ouvi. E precisei de tempo para entender o que eu senti e o que eu precisava fazer com o que eu senti. Minha mãe abriu a boca. Levantei a mão com calma, devagar, sem agressividade. Mãe, deixa eu terminar. Por favor. Ela fechou a boca. Falei sobre a prova de matemática com 10 que ficou dobrada embaixo do colchão. Falei sobre os 40 minutos que fiquei esperando no corredor da escola com a professora porque minha mãe tinha esquecido que eu dançava naquele dia também. Falei sobre os 2 anos de consultas do meu pai, mês a mês, sem que ninguém jamais tivesse perguntado como eu estava naquele processo. Falei sobre o curso de R$ 580 que devolvi porque batia com os horários da minha mãe depois que ela quebrou o pulso. Falei sobre o dinheiro emprestado ao longo dos anos, disse o valor em voz alta, R$ 22.380, e vi minha mãe piscar como se o número tivesse peso físico. Falei sobre a sugestão de eu ceder meu apartamento para Camila enquanto eu dava um jeito. Falei tudo isso com voz calma, sem gritar, sem chorar, sem raiva aparente. Só fatos, cenas, datas, valores, a verdade na sua forma mais simples. A Camila não aguentou e interveio. Você tá exagerando tudo isso. Você sempre foi dramática desde criança, Marina. Qualquer coisa era um drama. Olhei para ela. Respirei fundo. Camila, você não é parte do problema que estou descrevendo, mas também não vai ser parte da solução hoje. Por favor, não fala agora. Ela abriu a boca, fechou, ficou vermelha. Meu pai olhava para a mesa. A postura dele era a de quem reconhece uma verdade que preferia não ter que reconhecer na presença de outros. A vergonha tem uma linguagem no corpo que é inconfundível quando você aprende a ler. Minha mãe tentou a defesa que eu esperava. Eu fiz o que pude. Criei vocês 3 sozinha durante muitos anos, trabalhei mais de um emprego, me desdobrei, dei o que tinha, deixei ela terminar. Cada palavra. Mãe, eu sei que você trabalhou muito, nunca disse que não. O que estou dizendo é que dentro do que você tinha disponível para distribuir, eu sempre recebi menos. E que durante 31 anos eu fingi que isso não acontecia porque achei que era minha obrigação fingir. Hoje eu não acho mais. Fiz uma pausa. Deixei o silêncio existir por uns segundos que foram longos. Então falei a parte final, a que eu tinha praticado com a doutora Paula até saber que conseguia dizer com a voz inteira. Eu amo vocês. Isso não mudou e não vai mudar, mas não consigo continuar disponível da forma que eu estive. A partir de agora, não vou mais emprestar dinheiro. Não vou mais reorganizar minha vida em cima das demandas de vocês como se fossem prioridade maior que as minhas. Não vou ceder meu apartamento para ninguém. E preciso que vocês saibam disso não como uma ameaça, mas como uma informação sobre quem eu sou agora e como as coisas vão funcionar daqui para frente. Minha mãe ficou quieta por um tempo que pareceu muito longo. Quando falou,
A voz tinha aquela textura específica de quem se sente vítima de uma injustiça que não estava esperando. Então você está abandonando a família. Eu tinha me preparado exatamente para essa frase. Sabia que ela viria. Sabia o formato, sabia o tom. Não, mãe. Estou parando de me abandonar para manter a família. Me levantei da cadeira com calma. Agradeci pelo café que eu não tinha tomado. Peguei minha bolsa. E saí. No carro, fiquei parada por alguns minutos com as mãos no volante olhando para frente. Não me sentia bem nem mal no sentido convencional. Me sentia real. Me sentia como alguém que tinha finalmente falado o que pensava, sem pedir permissão para pensar. Nos dias seguintes vieram as mensagens. A Camila foi a primeira, no mesmo dia à tarde. Você humilhou a mãe na própria casa dela. Espero que esteja satisfeita com isso. Não respondi. Minha mãe mandou uma mensagem no dia seguinte, mais longa e mais estratégica. Eu sei que errei em algumas coisas, mas você podia ter chegado de outro jeito. Eu não mereço ser tratada assim depois de tudo que fiz por vocês ao longo da vida. Não respondi. Depois de 3 dias chegou uma mensagem do meu pai, curta e direta, do jeito que ele sempre foi. Tô aqui se você quiser conversar. Esse eu respondi. Com meu pai tive uma conversa por telefone que durou quase 1 hora. Ele foi à sua maneira, desconfortável, sem usar as palavras certas, chegando perto das coisas sem dizer diretamente o nome delas. Mas havia naquilo que ele disse um nível de reconhecimento que eu não esperava. Ele disse que eu tinha razão em algumas coisas. Não disse quais. Mas o reconhecimento estava ali, embaraçado e tardio, e era mais do que eu tinha recebido em 31 anos. Disse a ele que o amava e que queria continuar presente na vida dele, mas que as coisas precisavam ser diferentes. Ele disse, tá bom, com a voz de quem não sabe exatamente o que está concordando, mas sabe que é o correto concordar. Com minha mãe e a Camila, ficou um silêncio que durou 4 meses inteiros. 4 meses sem ligações, sem mensagens, sem jantares, sem nada. Quero ser honesta sobre como foi esse tempo, porque seria fácil transformar essa história numa narrativa de libertação imediata, onde assim que você coloca o limite, tudo fica luminoso. E resolve. Não foi assim. Teve noites em que eu acordei às 3 da manhã com aquela sensação de ter feito algo irreparável. Teve domingos em que o silêncio do meu apartamento pesava de um jeito que eu não tinha antecipado. Você pode estar completamente certa, e ainda assim sentir a dor de decepcionar quem você ama. As duas coisas coexistem e isso é parte do processo. Não um sinal de que você errou. Mas também havia coisas novas surgindo no espaço que o silêncio abriu. Comecei a passar os fins de semana de um jeito que não conhecia. Sábado de manhã, café devagar, janela aberta para o sol da manhã, livro no colo, sem agenda, sem tarefa, sem nenhum lugar urgente para estar. Voltei a pintar, algo que eu tinha abandonado completamente aos 23 anos porque não tinha tempo. Descobri que tinha tempo. Sempre tinha tido. O que não tinha era permissão interna para usar o tempo comigo mesma sem me sentir egoísta por isso. Saí com amigas que eu tinha negligenciado por anos porque estava sempre ocupada, sempre com alguma demanda familiar que parecia mais urgente. Fiz uma viagem a Florianópolis que planejei sozinha só para mim. 4 dias caminhando na beira do mar sem ter que explicar para ninguém onde estava ou quando voltava, ou se eu estava bem. Estava mais que bem. Estava me redescobrindo num ritmo que era o meu, não o ritmo que alguém tinha estabelecido para mim. No 5º mês de silêncio, minha mãe ligou. A Camila estava com problemas financeiros sérios. O casamento com o Rodrigo tinha terminado de vez e ela estava precisando de ajuda para se reorganizar. Minha mãe queria saber se eu podia contribuir mensalmente com algum valor enquanto a Camila se estabilizava. Ouvi tudo até o fim sem interromper. Depois disse com voz tranquila e firme: Mãe, eu não vou conseguir ajudar financeiramente dessa vez. Mas se a Camila quiser conversar sobre como organizar as finanças dela, eu posso indicar o contador que me ajudou muito. Ele atende bem e tem preço justo. Houve uma pausa que pareceu longa. Você mudou muito, Marina. Respondi. Eu cresci, mãe. Ela não disse nada depois disso. Encerramos a ligação de forma educada, sem agressividade, sem resolução. No 7º mês, um domingo de manhã cedo, minha mãe apareceu no meu apartamento sem avisar. Estava com um pote de doce de leite caseiro na mão, aquele que ela fazia e que ela sabia desde sempre que era meu favorito. Deixei ela entrar. Fiz chá. Sentamos na sala. Ficamos um tempo falando de coisas simples, da vizinhança, do tempo.
De nada importante. E então ela disse, olhando para a xícara, com aquela voz de quem está custando cada palavra: Eu não sei se fui a mãe que você precisava, de um jeito que eu não sei bem explicar. Não era um pedido de desculpas formal, não tinha as palavras certas, mas havia algo de genuíno naquilo que ela disse, uma honestidade que custou alguma coisa para ela, e eu reconheci isso. Disse que eu a amava. Que eu sabia que ela fez o que sabia fazer com o que tinha, e que eu ainda queria ter ela na minha vida, mas que precisava que as coisas fossem diferentes entre a gente daqui pra frente. Ela assentiu com a cabeça. Tomamos o chá até o fim. Ela foi embora. Nós duas sabíamos que não tínhamos resolvido tudo, mas tínhamos resolvido algo. E às vezes, algo é exatamente o que é possível num determinado dia, e é suficiente. O que fica de tudo isso, quando eu olho para trás de um lugar que é mais tranquilo que aquele corredor de setembro, é uma compreensão que demorou muito para chegar, mas que chegou para ficar. Amor e limite não são opostos. Você pode amar alguém com genuinidade e ainda assim recusar-se a deixar esse amor ser usado como justificativa para aceitar tratamento que te diminui, que te encolhe, que te ensina a desaparecer. Amor de verdade não exige que você se apague para que o outro brilhe. Aprendi que família de sangue não é garantia de família de coração. Família de coração você constrói. Você escolhe com cuidado. Você cultiva com presença real e não com obrigação automática. Aprendi que o preço de se manter disponível para quem não te enxerga é pago em parcelas silenciosas, ao longo de anos, subtraindo pedaços de você que você não percebe que foram embora até o dia em que olha no espelho e não reconhece mais o quanto você encolheu. Aprendi que o dia em que você para de pedir desculpa por existir é, ao mesmo tempo, o dia mais assustador e o mais libertador da sua vida adulta. Porque quando você para de pedir permissão para ser, você descobre que sempre foi. Que nunca precisou de autorização. Que nunca precisou provar nada para ninguém. E aprendi que aeroporto é só aeroporto. O que importava era o que o aeroporto representava. Era a pergunta que a minha família inteira respondia toda vez que tomava qualquer decisão, grande ou pequena. Quem vale a pena? E por 31 anos a resposta nunca fui eu. Até o dia em que eu percebi que a única pessoa que precisava me dar essa resposta era eu mesma. E a minha resposta foi: sim, eu valho. Eu sempre vali. Só demorei décadas para saber que esse julgamento não precisava da confirmação de mais ninguém para ser verdadeiro. Se você chegou até aqui, você sabe o quanto essa história custou contar. Não é fácil colocar em palavras o que é crescer sentindo que você é a filha que sobrou. Não é fácil admitir em voz alta que o lugar que deveria ser o seu porto seguro foi durante muito tempo o lugar onde você aprendeu a se tornar pequena, a se dobrar, a não pedir. Mas se você está passando por algo parecido agora, se você está dentro de uma dinâmica onde você se sente invisível, onde seus esforços nunca são suficientes, onde você é chamada de dramática ou egoísta toda vez que tenta colocar uma necessidade sua em voz alta, quero que você saiba com clareza. Você não está exagerando. O que você sente é real, e você tem o direito de se proteger. Mesmo que gere conflito. Mesmo que as pessoas te chamem de ingrata. Mesmo que doa de um jeito que você não estava preparada. A dor de se proteger é menor que a dor de se trair por décadas inteiras. Deixa um like se essa história tocou algo em você. Não precisa ter vivido exatamente o mesmo cenário. Basta ter sentido, em algum momento da vida, que você não era a prioridade de quem deveria te priorizar. Se inscreve no canal para acompanhar outras histórias como essa, de mulheres que passaram pelo fundo e encontraram a saída com as próprias mãos. Compartilha com alguém que você sente que precisa ouvir isso hoje, que precisa saber que não está sozinha e que o que ela sente é válido. E me conta nos comentários. Você já passou por algo parecido? Você já teve coragem de colocar um limite em quem você ama? Me diz de qual cidade você está me ouvindo agora. Eu leio cada comentário. Cada história que vocês compartilham me lembra porque eu finalmente decidi contar a minha.